ABC News. Seu resultado é nossa marca. É muito bom cumprimentar praticamente pela primeira vez, já que está aqui no nosso estúdio em 2025, o nosso Pedro Albuquerque. Fala, Buca, bem-vindo. Gira o baleiro. Vamos. Bora que bora? Tô de volta, galera. Legal, beleza? Buca. Vamos lá, vamos com tudo. Bora. Muita coisa pra falar aqui hoje. Geralmente eu passo para você trazer um panorama, mas posso fazer uma pergunta antes? Manda. A gente viu ontem um comunicado do Copom legitimado por um CAGED mais fraco, corroborado agora por uma PNAD um pouquinho mais fraca e o varejo começando a sentir uma desaceleração, manchete de hoje no valor. Buca, está se desenhando um fechamento da curva de juros sob a luz da reprecificação da Selic terminal. É trigger de alta. E você falava, totalmente fora da bolsa, impossível ficar, ela andava muito assimétrica. É o começo de um filme de uma correção boa dessa assimetria? Pois é, aparentemente a gente está tendo uma desaceleração, mas é prematuro afirmar com todas as letras de que a gente vai ter uma desaceleração contundente da economia. Lembra o agro? Sim. Né, que foi o contribuidor, detrator do PIB em 2024? Sim. Pois é, esse cara deve vir forte esse ano, muita chuva, safra boa, previsão de safra alta. O agro deve puxar o PIB do Brasil em 2025. Léo, as pessoas confundem, né? Elas acham que a alta do Ibov é referente a fatores internos. Não é. A alta do Ibov está ocorrendo por conta de uma forte alta de mercados emergentes e da China. Lembra que eu vinha falando aqui? Eu prefiro estar comprado em China porque se China andar, talvez o Brasil ande. Sim. Por que China andou no ano passado, né? E alguns mercados emergentes, Índia, etc. E o Brasil não andou? Por quê? Por fatores internos, né? O Lula resolveu partir para cima do mercado, do Banco Central. Cada entrevista coletiva dele era um desastre. Expôs, né? o ministro da Fazenda em vários momentos. Puxava os juros, puxava o dólar. A gente viu um surto de inflação no Brasil por culpa do presidente da República, né? Por declarações absurdas, né? O que trouxe uma grande instabilidade no nosso mercado. E o que a gente viu ontem, né? Uma entrevista coletiva radicalmente diferente do que a gente vinha acompanhando ao longo de todo o ano de 2024. Nas perguntas econômicas, o Lula parou de atrapalhar. E o que isso acontece? Ele permite com que a nossa bolsa acompanhe outros mercados emergentes. Nada além disso, né? A China, posições do TC Cosmos, que bateu máxima histórica ontem. A gente está subindo acima de 3,50 no mês, né? A Alibaba, a maior posição do TC Cosmos na China, sobe mais de 20% no ano. Pinduoduo, segunda posição que nós temos, está subindo cerca de 15% no ano, tá? Chile, eu tinha falado bastante de Chile. A gente está pensando em comprar Chile, vamos comprar ou não vamos? Compramos Chile no início do ano, tá? Desde que TC Cosmos entrou, a bolsa chilena subiu mais ou menos 4, 5%. Então a gente está vendo uma alta disseminada em mercados emergentes por conta de um racional que a gente também passou aqui, que achava que era possível. O quê? Trump. O Trump está na margem mais leve com relação à tarifa. Saiu a possibilidade de tarifar 25% Canadá, México e talvez 10% China, mas o Trump está condicionando a entrada de drogas, principalmente a entrada de drogas nos Estados Unidos, aquele fentanil, não sei como fala isso direito, mas enfim. E deixa entender que se México e Canadá resolverem essa situação, as tarifas podem ser retiradas ou menores. Já a China era esperada uma tarifa de 60%. O Trump estava em campanha, duro, batendo na China, né? China é o grande adversário dos Estados Unidos. Porém, agora a gente está falando de uma tarifa de 10%. De fato, o Trump, parece que a equipe econômica mostrou para o Trump, ou o Trump saiu do modo eleitoral, que se for tarifar a China em 60%, a gente vai ter um pico de inflação enorme, significativo nos Estados Unidos. Então, no geral, e aqui eu queria deixar bem claro que o Trump é bem volátil. Pode mudar de ideia, pode se irritar com o Xi, mas no geral o início do governo Trump é um início bem mais benigno para o mundo. Não é só emergentes, é para a Europa, né? E principalmente para mercados emergentes. Vide até petróleo mais barato, né?
Perfeito, Léo. Então a gente tá vendo um risk-on de mercados emergentes, porque tava todo mundo com tanto medo, a gente eu mostrei no grupo do TC Cosas, entrem no grupo agora, 2.400 pessoas, rumo aos 10 mil, eu quero os 10 mil rápido, o link tá na descrição, entrem porque tá muito legal, a gente tá colocando as atualizações de posições do TC Cosas, a nossa visão estratégica, o que a gente tá achando de Brasil, o que a gente tá achando de mercados globais lá nesse grupo, então entrem agora, pra gente bater os 10 mil, pessoal. Então a gente tem, de fato, um início mais tranquilo com relação ao governo Trump, neste exato momento, com relação ao mundo. E aí, tava todo mundo muito pessimista com Europa, com China, com mercados emergentes no geral, e a gente tá vendo os investidores recalibrarem essas posições. Quando os mercados emergentes começam a andar e um fundo tá ou apostando contra ou não está posicionado, ele começa a ter que correr atrás do rabo. Então é isso que está acontecendo. Fundos emergentes estão começando a realocar em China, estavam muito alocados em Índia, por exemplo. Então está começando a ter uma recalibração dessas apostas globais, Léo. Vamos lá, Bucá. Todos nós concordamos que o Trump estava sendo precificado com muito mais peso e ele passou a ser precificado como moderado. Agora, você está imputando essa melhora que a gente viu na Bolsa ontem, Buca, ao fator internacional Trump e a outros aspectos. Mas já há uma corrente para a qual existe sim uma melhora interna, que não passa pela melhoria fiscal, que não passa por uma descompressão da balança de riscos, mas passa por uma reprecificação da Selic terminal. E isso é doméstico. Isso não tem a ver com o Trump. Isso tem a ver com o início de uma desaceleração que começa a ser falada e você mesmo já classifica como possível, mas não confirmada. Então, esse não é um aspecto importante. A melhora de ontem, ela tem o fator Lula não atrapalhou, ela tem o fator o mundo está olhando um pouquinho mais para o Brasil, dada a assimetria, mas ela também tem o fator doméstico de uma Selic potencialmente mais baixa. Não, Léo, tem a ver com o Trump sim, eu explico por quê. A curva de juros americanas não estava na 4,80? Tava, foi para 4,5. Semanas atrás? Sim. Se o Trump é mais leve com relação a tarifas, é precificado uma menor pressão inflacionária nos Estados Unidos. Portanto, as curvas fecharam. 30 pontos, isso é significativo nos Estados Unidos. Havia um receio muito grande com relação a tarifas fortes, uma política de imigração muito pesada e uma pressão inflacionária nos Estados Unidos no curto prazo. Então a gente teve boas notícias no início do ano. A gente teve um CPI abaixo do esperado, um PPI abaixo do esperado, um PCI que já... coletando as informações do CPI e do PPI, deve vir bem aí, o PCI a ser divulgado hoje às 10h30, então de fato a gente começou o ano bem, e quando a gente vê um Trump sem um início de governo, né, que tinha prometido para o dia 1 tarifas globais de 10% e 60% de tarifa na China, a gente vê uma menor pressão em países emergentes. E aonde essa menor pressão ela é descarregada? No câmbio e nos juros. Claro. Então, eu acho que sim, tem uma forte influência dos Estados Unidos, tem uma forte influência do início do governo Trump e das políticas que ele tem adotado aí nesse início de governo. Lembrando aqui, gostaria de deixar um alerta, o Trump é bem volátil. Tá muito claro que ele está usando tarifas como uma moeda de troca para conseguir negociações, melhores acordos comerciais para os Estados Unidos, maiores compras de produtos americanos, trazer as empresas para produzirem nos Estados Unidos. Então, isso tem impactado sim aí os mercados globais como um todo. Aí o governo parou de atrapalhar, aparentemente, é uma entrevista. A gente tem o ano inteiro ali de muitas emoções, né? Cada entrevista, cada declaração, a gente pode ter surpresas positivas ou negativas. Então também não dá para cravar uma tendência hoje apenas com uma entrevista coletiva do presidente da República. Mas a gente tem, de fato, repetindo aqui na minha visão, um ano melhor, muito por conta deste início de governo Trump. Mas, Buca, é impossível discordar disso. É claro que há uma descompressão internacional diante de um Trump mais moderado do que a retórica dele sugeriu. O meu ponto diz muito respeito ao dia de ontem, porque da maneira como você está colocando, é isso que eu quero entender na tua cabeça, no teu racional. Você está dizendo que o fechamento estrondoso da curva de juros de ontem tem mais a ver com fora do que o CAGED, por exemplo, demonstrou internamente? Léo, o Brasil subiu, a Bolsa Brasileira subiu igual a Bolsa Chilena, a Bolsa Chinesa subiu mais que o Brasil, o fechamento, a entrevista do Lula foi sim positiva e pode ter contribuído em uma parte para esse fechamento de curva, dólar, etc. Mas o grosso desse movimento é externo, tá? O Lula, muitos esperavam um Lula
mais populista, né, nesse início de ano, por conta da queda da popularidade. O que se viu nesse início de ano e nessa primeira entrevista coletiva foi uma postura diferente. Teve contribuição, sim, Léo, mas o grosso, 60%, 70%, eu diria, foi mais o ambiente externo. Então, para ficar bem claro, porque isso é muito diferente, tá, Buca? É a única tese que tá apontando para isso em comparação com a de todos os outros contribuidores. Então, para mim, tem notícia aqui no teu racional. Você tá dizendo que o fechamento da curva ontem diz mais sobre o fluxo internacional do que sobre uma desaceleração que começou a ser precificada internamente. Acho sim. TC News. Seu resultado é nossa marca.